Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vim trazer um conto que faz a gente pensar bastante sobre a questão da convivência, de às vezes pensarmos que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém. E esse conto, ele vem nos mostrar que é extremamente importante o outro na nossa vida. Claro que devemos pensar e refletir sobre a importância que cada um tem no nosso crescimento, na nossa melhoria como ser humano, porque você ter ao seu lado pessoas que não te levantam, que não te somam e que apenas diminui de quem você é, do que você acredita, isso fica pesado e puxado para a gente caminhar, porque a caminhada ela é melhor e muito mais interessante com pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente, mais ou menos entendam a linguagem que a gente fala, o nosso caminhar na vida, quem somos, a nossa essência, enfim. Já que eu já dei o meu parecer do que eu realmente acho e penso, vamos à história, que é bastante interessante. Que um mestre que tinha lá no seu mosteiro vários jovens discípulos naquele aprendizado da essência do espírito, e disse que um jovenzinho muito empenhado, muito desejoso de se tornar, de evoluir, de se tornar também um mestre. Um dia ele chega para esse mestre e fala: mestre, eu não quero continuar aqui, porque tem muita gente, muitos discípulos, é muita conversa, é muitas palavras soltas que não me ajudam no meu crescimento. Pelo contrário, eu vejo que eu estou aqui há um tempo e que eu não consigo ficar no estado de meditação que eu desejo, no silêncio que eu necessito, e eu gostaria que o Senhor me permitisse que eu procurasse um outro lugar para que eu pudesse evoluir, desenvolver o que eu necessito em mim, que é a superação, que é vencer a matéria e evoluir o meu espírito. E o mestre analisou o caso do jovenzinho e disse: olhe, meu discípulo, se é isso que você deseja, que assim seja. Fora do mosteiro, afastado, tem uma cabana bem afastada que você pode usar e ficar lá para você fazer o seu processo de evolução. E assim ficou acertado que aquele jovem sairia do mosteiro, onde tinha outros jovens no mesmo propósito que ele, no mesmo desejo que ele, de evoluir, de se melhorar, de crescer. E assim, no dia seguinte, o mestre leva o jovenzinho até a cabana e lá ele fica. Passado um tempo, algumas semanas, meses, o jovenzinho lá, no seu processo de evolução espiritual, sozinho, isolado. E o tempo foi passando. Ele não procura um mosteiro, para uma orientação, para alguma pergunta, até que o mestre, passado um bom tempo, diz: não, vou lá, já que ele não me procura, vou eu até ele para ver como ele está, como está a evolução, a caminhada desse meu discípulo. E vai o mestre, chegando na cabana, porta aberta, não havia nada fechado. O mestre entra, já era para o final do dia, e aquele jovenzinho está sentado numa posição de meditação em frente a uma lareira. A lareira acesa, aquela chama imensa, bonita, e ele lá contemplando aquele fogo que queimava na lareira. O mestre entra silenciosamente, ele dá conta que o mestre chegou. O mestre senta do lado dele e começa também a contemplar aquela chama daquelas toras de madeira naquela lareira. E fica ali um bom tempo, ele e o discípulo, apenas contemplando aquelas labaredas. Só que dentre aquelas toras todas de madeira, havia uma que queimava mais que todas as outras. A chama dela chegava ao alto, era a mais alta de todas as chamas. De todas as toras de madeira a queimar, aquela se destacava de todas as outras, porque a chama dela chegava ao alto, era mais forte. O mestre levanta, pega aquela tora de madeira em chama, afasta, põe para o lado na lareira sozinha, aquela chama, aquela tora de madeira a queimar sozinha, afastada das demais que queimavam, e ficaram os dois ali observando aquelas chamas a queimar, os dois sentados em meditação, só observando. Com o passar do tempo, aquela chama que era imensa, forte, foi diminuindo até apagar e virar um carvão apenas. As outras que continuaram unidas, as chamas continuaram firmes. Não foram tão alto assim, mas continuaram muito todas a queimar, exceto aquela
que foi afastada das demais. Quando isso aconteceu, o mestre levantou e foi embora, porque ele esperava que aquela ação dele fizesse aquele rapazinho entender que sozinho ele não ia muito longe, porque não é possível que nós sozinhos façamos a nossa caminhada de uma forma melhor. Não tem como, porque nós, seres humanos, fomos criados para viver em união, em comunhão, em família, comunidade, em todos os contextos, gente, em trabalho, mas que sempre seja em harmonia, um tentando ajudar o outro, um dando a mão para o outro, claro, nunca ninguém arrastando o outro, porque fica muito pesada a caminhada de uma pessoa só arrastando a outra. Há momentos sim que é preciso que a gente dê a mão para que o outro no momento de fraqueza possa se equilibrar e continuar caminhando, porque todos nós na vida temos momentos mais complexos na caminhada e claro, nesses momentos é importante que a gente possa contar com a mão amiga de um irmão, de um amigo, de um parente, de um estranho. Então, falando de estranho, aí voltamos à palavra que eu acho fantástica, que é o bom samaritano, que mostra verdadeiramente de que pessoas à nossa volta, com quem podemos contar. Às vezes a gente pensa que é com um familiar, com um parente, com um amigo, mas não necessariamente, porque às vezes esses falham pela distância, por vários fatores, um familiar pode falhar com você. Então é o próximo, é aquele que está próximo de você, é aquele que tem um bom coração para te estender a mão quando você necessitar. Assim como esse conto muito interessante fala da necessidade do contato humano para nossa evolução, para nossa melhoria, eu acredito nisso plenamente, mas que tenhamos muito cuidado para que nesse contato, nessa necessidade que todos nós temos do outro, que a gente saiba colocar um limite em relação ao que somos para o outro e ao que o outro é para nós, porque tudo tem um limite na vida. Tudo na vida tem que ter um limite, um equilíbrio. E esse equilíbrio não é fácil de se conseguir, mas se a gente refletir sobre as nossas ações, nessa fala minha eu volto a um vídeo anterior no qual eu falo de dois jovens que queriam tudo para já e o outro teve uma sentença de morte e o outro teve uma sentença de rei, agiram completamente diferente e mudou completamente o destino de cada um. Eu porei um card referente a esse vídeo porque eu acho extremamente interessante, porque eu digo, gente, sempre, a gente aprende com o outro, a gente aprende com a experiência do outro. É claro que a minha experiência e a sua, a gente pode viver por contexto semelhante de abandono, de desilusão amorosa. Em mim terá um impacto e em você terá um outro impacto, e isso é muito natural porque somos todos diferentes. Sentimentos, todos temos sentimentos de amor, de raiva, são diversos, de inveja e vaidade. Todo ser humano tem todas essas virtudes ou não virtudes, mas todos nós temos. A diferença é como que eu lido com essas questões pessoais que fazem parte da natureza humana. E foi essa história que eu quis hoje vir trazer para vocês, para que nós pensemos que a gente sempre caminha melhor com o outro, mas que nessa caminhada tenhamos cautela em relação não nos isolarmos, porque isso não é bom, não leva ninguém a lugar nenhum. O isolamento para o ser humano, ele nunca é saudável. Nós podemos sim ter alguns momentos de solitude, que eu quero estar no meu cantinho, pensando na minha vida, refletindo sobre o meu caminhar. Isso é importante. Agora, isolamento pleno, não quero mais saber, não me interessa, vou ver no meu canto, aí não dá, né? Só quem quer ser um eremita, que eu nem sei se hoje existe esse ser humano que se dá essa vida completamente solitária. Eu, particularmente, solidão eu não gosto, mas um pouquinho de solitude eu aprecio de vez em quando, para ler um bom livro, para ouvir uma boa música, para escrever, eu gosto muito de escrever.
essa foi a história que eu vim contar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem e pensem, é realmente assim? É possível que a gente sozinho, isolado, a gente cresça, evolua? Eu honestamente penso que não. Mas você, o que você pensa disso? Acha que é viável? Acha que é possível? Fica a critério de cada um pensar e refletir. Comente, compartilhe se achar que é interessante, que vale para alguém que você conheça. Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de nós e até o próximo vídeo.